abraço a você ligado conosco na TV Parlamento Nordeste. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias, levando a melhor informação para você através do www.parlamentonordeste.com.br. A deputada Thieron, do PRB da Bahia, teve duas ações importantes aqui no Congresso Nacional. Primeiro, por determinação da mesa diretora da Câmara Federal, a deputada recebeu uma missão de representantes do governo da África do Sul. O representante do setor de agricultura da África do Sul conversou com a nossa reportagem e falou da perspectiva de intercâmbio com o Brasil num dos pontos mais importantes, que é a agricultura, como fomento de alimentação para todo o planeta. A deputada Thieron falou desta oportunidade e da importância de ter esses representantes aqui no Brasil. Olha, a gente precisa entender que a África do Sul vai para além daquilo que imaginamos de forma preconceituosa, com aquele olhar discriminador, que nesse continente só existem negros, acorrentados, né? A África hoje tem uma indústria de base enorme. Nós temos uma outra questão na África, que é os grãos. Vai faltar comida. A África hoje tem um número extraordinário. Há de se reconhecer que a agricultura no continente africano não tem as técnicas aplicadas no Brasil. Isso é uma realidade, mas em termos de grão, de soja, de milho, a África do Sul ainda é esse continente rico que pode muito contribuir na economia do Brasil, sobretudo nesse momento de crise. Outro tema importante da ação parlamentar da deputada Thieron foi a recepção aqui em Brasília ao vereador da cidade de Salvador, Sabá, do PRB. Ele, que é vereador no segundo mandato, veio buscar um intercâmbio e uma interligação entre o seu mandato na Câmara de Salvador e o mandato da deputada Thieron em favor da capital de Salvador, aqui em Brasília. Inicialmente, o vereador conversou conosco e falou sobre as homenagens no 2 de julho às comemorações vividas no estado da Bahia. Esse marco é importante lá para o nosso estado, né, o 2 de julho, onde se consolidou, né, de verdade a independência do nosso estado, né? E um ano após a independência do Brasil, nós conseguimos realmente lá os portugueses do nosso estado, né? E dizer que é muito importante, né, para a nossa Bahia, para o nosso Brasil, de certa forma, essa data, a simbologia, e dizer que me sinto orgulhoso pelo fato da Bahia ser um dos estados que contribuíram, né, para essa história do Brasil. O vereador Sabá conversou conosco também sobre a integração deste mandato com o mandato da deputada Thieron. É verdade, a Thieron tem sido uma peça muito importante, né? Nem só a Thieron, como toda a estrutura do PRB, embora com a bancada de pessoas oriundas de outros estados, mas tem se voltado muito para a Bahia, pela a cultura da Bahia, pela força do nosso estado. E a Thieron tem articulado isso de uma forma muito importante, e a tendência do nosso estado é crescer com essa representação da Thieron, com esse papel importante do PRB, né, no cenário nacional, estadual e municipal, né? Lá não podemos deixar de falar da nossa capital, Salvador, onde eu estou exercendo o segundo mandato de vereador, e dizer da importância de fazer parte desse partido, que na verdade é uma família, o PRB, partido sério, comprometido com as questões ideológicas, com as questões sociais, com as questões da educação, da cultura, enfim. Esse é o PRB, o 10, que eu tenho orgulho de fazer parte e dizer que sou 10 para valer. Deputada Thieron, né, tem exatamente cumprido à risca o seu mandato, a sua luta aqui na Câmara Federal, né, em temas referentes não só à capital Salvador, como aos demais municípios baianos, mas com a grandeza, né, de uma atuação parlamentar de temas em favor do Brasil. Vamos conversar a partir de agora com o deputado Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas. Ele que conversa conosco. Vamos inicialmente falar do tema do momento, né, que é maioridade penal. Tivemos duas votações na Câmara Federal
e ele fala com a gente exatamente da aprovação desse tema, deputado. Bom, eu vou iniciar com o que está acontecendo agora. Nós acabamos de acompanhar uma palestra aqui do ministro Mangabeira Unger, que na verdade foi uma grande aula que nós recebemos e seria viável que este plenário aqui estivesse cheio e, lamentavelmente, ele não foi prestigiado da forma que ele merece. É um dos ministros que, na verdade, é verdadeiro, que fala com fundo de verdade, que fala com conhecimento. Me reportando o que aconteceu essa semana, foi uma semana polêmica em todos os sentidos. De manifestações, de agressões, de desrespeito ao presidente da casa por inúmeras vezes. A sessão de ontem, lamentavelmente, ela foi muito tumultuada. A de terça-feira, da mesma forma. Mas eu acredito que, atendendo os anseios da população, da sociedade brasileira, essa casa deu uma resposta. Não era a solução. Eu acho que a solução está do que nós acabamos de ouvir aqui, numa educação melhor, numa estrutura melhor para o país, não em retirar do país aquilo que se deve dar ao jovem, que é a estrutura básica, para que ele possa ter uma base não só no seu estado, mas também na sua infância, para que ele possa chegar à maioridade, pelo menos com um grau de conhecimento, que ele possa daí planejar o seu projeto de vida. Mas como, infelizmente, ninguém teve coragem de fazer isso no país, o presidente teve a ousadia de colocar a maioridade penal. E foi aprovada, a gente sabe que todos nós, eu votei na primeira, na terça-feira, votei ontem novamente, tá? Porque é uma forma que a gente tem, pelo menos, de intimidar esses jovens. Na hora que eles pensarem em praticarem qualquer ato que venha constranger não só a família, ou a vítima, ou seus pais, ou a sociedade alagoana e brasileira, eles vão pensar duas vezes. Eu acredito que foi apenas um ato intimidativo, não vai resolver. O que vai resolver a situação da violência no país é a justiça, as autoridades maiores que comandam esse país mudarem o Código Penal brasileiro. Aí sim, mudarem a Constituição. Terem a coragem de mudarem uma Constituição que, infelizmente, é de 1900 e eu não era nascido ainda, tá? E a gente continua executando ela, colocando em prática e penalizando o Brasil e os brasileiros. Deputado, tivemos duas votações, na terça e na quarta. Como é que você ouviu exatamente essa ação? Bom, a primeira, logicamente, nós acompanhamos para e passo, repito aqui, plagiando a mim mesmo com as manifestações que já foram ditas. A segunda foi apenas a sequência da primeira, tá? Que foi anunciado por volta de 1h da manhã, quase 1h30 da manhã, da última terça-feira, que nós daríamos prosseguimento na quarta-feira. E isso aconteceu. O presidente foi indagado por inúmeras vezes que estava praticando um ato de inconstitucionalidade, mas, logicamente, prevaleceu a maioria e respondemos à sociedade. Se vai dar resultados, nós não sabemos, mas pelo menos aquilo que ninguém se encorajou a fazer durante esses anos todos, o presidente teve coragem de fazer. Não tenho um grau de intimidade com ele para estar defendendo ele aqui, mas tenho sim a consciência, como repórter policial 25 anos, na política há 15 anos, que nós teríamos que fazer alguma coisa. Alguma coisa foi feita, não contra os jovens, tá? Mas pelo menos para que eles se conscientizem que nós temos vidas e vidas e vidas que são ceifadas a cada dia e eles com toda a intimidade, com toda a autonomia para fazerem isso. Então, quebramos pelo menos essa autonomia momentaneamente. Até quando? A gente não sabe. Esperamos que o governo, que a presidenta Dilma ou quem venha governar o país, caso ela desista, até porque infelizmente está com 9% de aprovação, isso é muito triste para nós brasileiros, o país perdeu a credibilidade, mas quem venha dirigir esse país no presente ou no futuro possa ver o jovem com bons olhos. Deputado Cícero Almeida, volta à tona PEC 300, que é a remuneração dos policiais. Como é que o senhor vê exatamente esse tema, deputado? Eu não só vejo com bons olhos, como também apoio, tá? Já fiz questão de declarar isso. Apoio sim, porque a nossa polícia é mal paga, não é dada a estrutura de vida, os nossos estados estão falidos, entendeu? O estado de Alagoas já teve por inúmeras vezes no ranking como a capital mais violenta do país.
Graças a Deus nós temos hoje um secretário que está dando tudo de si, não só do seu conhecimento, como a sua história, como um promotor, enfim, como uma história de um berço familiar também, como uma pessoa que conhece o estado de Alagoas, está dando uma resposta à sociedade, está sendo rude, lamentavelmente, está certo, não violento, rude, e está tendo o respeito da sociedade. Nós já saímos desse patamar, estamos hoje, graças a Deus, com quase 40% a menos dos índices que nós encontramos, eu estou falando nós, como alagoano, no dia 1º de janeiro, e tratando-se do governo passado que deixou isso acontecer durante muito tempo. Então, que venha a PEC 300, que os policiais venham para cá, que a gente possa discutir isso e que os governos, a partir daqui, a partir do próprio governo federal, possa, com muita responsabilidade, respeitar e dar as condições de vida às polícias que nós temos, que sejam em ambos os setores e, se possível, uma unificação, coisa que todo mundo é contrário, né? Eu acredito que todos unidos nós teríamos como a melhor forma, tá, de combatermos a violência, especialmente no nosso estado, que a nossa polícia é mal paga, que não tem a estrutura de vida, que não tem condições de trabalho e, lamentavelmente, ainda passamos por dificuldades envolvendo o governo federal. A CCJ aprovou um aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, deputado Cícero. Eu vi com bons olhos porque eu lutei por isso e vim buscar esse 1%, para você ter uma ideia, durante 8 anos, eu vim buscar e consegui já quase no final do meu mandato, faltando 2 anos para terminar o meu mandato. E lutamos 8 anos para que isso acontecesse, entendeu? Isso é importante para os municípios, isso é importante para os prefeitos, porque pelo menos eles vão ter o mínimo de alívio. E aí vai também para Maceió, vai para os 102 municípios do estado de Alagoas que estão também passando por todas estas dificuldades. A promessa, o compromisso, a tramitação foi feita. Vamos aguardar o repasse. Porque de promessa o Brasil está cheio, de compromissos não cumpridos o Brasil não aguenta mais, nem prefeitos nem governadores. Tomara que se cumpra. A Câmara aprovou regras para a questão da dívida de estados e municípios, deputado. O estado de Alagoas paga hoje, não por culpa do atual governador, mas pelos gestores que passaram pelo estado, uma dívida só de juros mais de 50 milhões de reais mês. E eu fico observando como prefeito hoje, analisando o que nós pagamos a nível federal, o que nós faríamos com 50 milhões mês, entendeu? Eu votei pelo estado de Alagoas, votei pelo país, votei pelos estados que estão endividados e votei contra essa arrogância, lamentavelmente, do governo federal, que não atende os anseios dos estados, o sofrimento dos estados, para que os estados possam se desenvolverem e ajudar o país a crescer, tendo em vista a situação caótica que nós estamos vivendo a nível nacional, entendeu? Espero que a presidenta assim entenda, que os ministros assim entendam também e que os estados venham ser socorridos, que essa dívida venha ser discutida e que venha ser amenizada a dor de cada governador, de cada prefeito, de cada um daqueles que estão hoje no poder e que não tem nada a ver com esse passado que lamentavelmente é comprometedor. Tá aí, portanto, o deputado Cícero Almeida conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E com ele, a gente chega ao final da edição deste programa, agradecendo a você e lembrando que é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.